Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan falando, tá? Eu decidi preparar esse material aqui, mandar essa aulinha rápida para vocês sobre função exponencial. E aí depois eu vou mandar instruções no grupo, tá? Porque a gente vai fazer prova essa semana. E aí no final da aula eu até vou dar uma diquinha e coloquei alguns exercícios, né? Bem direcionados para a nossa prova. E aí, como eu não falei ainda de função exponencial, esse é um assunto importante, né? Eu ia a priori passar um trabalho para vocês, como eu comentei, mas eu decidi preparar essa aulinha rápida, né? E porque eu acho que, sei lá, eu explicando talvez fique um pouco mais entendível, tá legal? Então, vamos lá, ó. Eu vou começar falando, relembrando, na verdade, um pouquinho sobre potenciação, tá? Algumas regrinhas de potenciação. Então, se eu tenho um número real A, aqui eu estou considerando A um número qualquer, e eu vou começar com um número inteiro, Z, tudo bem? Vou pegar ele estritamente positivo. Então, estou pensando que Z é 1, 2, 3, 4, né? Enfim, qualquer número desse tipo aí. O que é elevar, né? Pegar o número A e elevar a potência N? A gente diz assim, ó, A, né, elevado a N. Nada mais é do que você multiplicar o número A por ele mesmo N vezes, tudo bem? Então, quando a gente vê A elevado a N, quando N é um número inteiro positivo, qualquer que seja esse número A gente vai fazer essa multiplicação do A por ele mesmo, a quantidade de vezes indicada pelo N. Então, por exemplo, ó, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta potência, pela definição, você vai pegar 2, multiplicar por ele mesmo 4 vezes e o resultado vai dar 16. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, tá? Menos 1 elevado ao cubo, o que é isso? Multiplica o menos 1 por ele mesmo 3 vezes, né? Eu não coloquei parênteses aqui, pessoal, né? Tem que ter um cuidado com esse sinal para não sobrecarregar a notação, tá? Porque veja, menos 1 vezes menos 1, menos com menos é mais, né? Então o resultado dessa primeira multiplicação é 1 positivo, mais 1. Quando você multiplica por menos 1, dá o menos 1 de novo. Então, quando você pegar o menos 1 e elevar a um número ímpar, o resultado vai dar menos 1. Quando você pegar o menos 1 e elevar a um número par, o resultado vai dar um positivo, tá? Então, esse parênteses aqui que eu coloquei é importante para evitar, sei lá, confusão se o menos 1 todo está sendo elevado ao cubo ou não. Porque se eu não colocasse esse parênteses aqui, poderia parecer assim, ó, tipo, menos só o número aqui, no caso do 1 não ia fazer muita diferença. Mas se o sinal está elevado também ao cubo ou não, tá entendendo? Enfim, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100, né? 0,3 ao quadrado, 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09, tá? Então fiz alguns exemplos aqui só para a gente entender o teor dessa definição. Claro que todo mundo já sabe isso aqui, tá? Antes de eu continuar aqui e falar de uma potência com expoente negativo, eu escrevi aqui do lado nesse quadrinho super lindo aqui algumas propriedades que são importantes da gente lembrar em termos das operações de potenciação, tá? Então, qualquer número A elevado a zero é 1, tudo bem? Aqui eu coloquei todo A, tem gente que tira o A igual a zero, mas eu deixei aqui que qualquer número elevado a zero é igual a 1, tudo bem? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Quando você multiplica duas potências, né, de mesma base, você soma os expoentes. É aquela regrinha assim, conserva a base e soma os expoentes. Eu tenho A ao quadrado multiplicado por A ao cubo. O que é? A elevado a 2 mais 3, que é A elevado a quinta, certo? Quando você divide, né, potências de mesma base, tudo bem? Então você subtrai os expoentes. Então o A elevado a M dividido pelo A elevado a N, o carinha que está aqui embaixo, né, vem negativo aqui, então você subtrai os expoentes. E quando você faz a potência da potência, você multiplica, tá? Então A elevado, por exemplo, ao quadrado elevado à quinta, você faz 2 vezes 5 é 10, vai dar A elevado a 10, tá bom? Também regrinhas que todo mundo aprendeu, né, lá com a professora na época do colégio, todo mundo aprendeu isso aqui. Bom, isso aqui é importante para a gente entender, lembrar disso aqui, para entender um pouco essas regras aqui que vão aparecer quando começa a mudar, tudo bem, o expoente. O que é uma potência com expoente negativo? E quando eu pego o número A e elevo ele, por exemplo, assim, ó, ao invés de eu elevar ele à quarta, elevar ao cubo, eu elevo a um número negativo. Por exemplo, o que é A elevado a menos 3? Tudo bem? Por definição, você vai fazer 1 dividido pela potência com expoente positivo, tudo bem? Então, o A elevado a menos N é, por definição, 1 dividido por A elevado a N, tá? Ou seja, você faz o inverso multiplicativo, que é 1 sobre, da potência com o sinal
normal. Fala, nossa, professor, mas que esquisito, por que que isso vale? Ó, pensa aqui comigo que tem uma justificativa. Imagina que você tem uma potência, tá? Você tem um número a elevado a um expoente n, tá legal? E faz essa conta, a elevado a n multiplicado por a elevado a menos n, tudo bem? Veja, por essa regrinha que a gente aprendeu aqui, ó, tudo bem? De conservar a base e somar os expoentes, por definição, então, você tem que fazer assim, expoentes iguais, conserva a base e soma os expoentes. Quando você somar n com menos n, vai dar zero, tudo bem? Vai cancelar. Vai dar a elevado a zero. E a elevado a zero, como está aqui, é 1, tá legal? Então veja essa conta. Quando eu pego o número a elevado a n e eu multiplico pelo a menos n, pelas propriedades, vamos pensar que as propriedades são verdadeiras aqui, né? Esse resultado teria que dar 1. Então veja, eu estou demonstrando aqui, eu estou, digamos, justificando que o a elevado a menos n, ele funciona como o inverso multiplicativo do a elevado a n. Porque veja, se você multiplica isso por isso, como é que fica? Você cancela o a elevado a n e sobra 1, tá vendo? Que está aqui. Então não pode esquecer que quando você tem uma potência com expoente negativo, você faz 1 sobre, né, a potência com o expoente normal, positivo. Então, por exemplo, ó, o que é 3 elevado a menos 2? 3 elevado a menos 2, pela nossa regrinha, é a mesma coisa que fazer 1 dividido pelo 3 ao quadrado, tá vendo? Ó? Então, 3 elevado ao expoente negativo menos 2 é o inverso multiplicativo da mesma potência com expoente positivo, ela aparecendo aqui no denominador. E 3 elevado ao quadrado é 9, então 3 elevado a menos 2 é 1 nono, tá legal? O que é 10 elevado a menos 1? Pela definição, 10 elevado a menos 1 é 1 dividido por 10, que é 0,1, tudo bem? Vamos fazer um diferentezinho aqui, ó. O que é 0,2 elevado a menos 5? Então, começando, ó, 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10, então é só substituir. Então, 2 dividido por 10 elevado a menos 5. Só que o que é esse cara, 2 dividido por 10 elevado a menos 5? É o inverso multiplicativo dele, que é 10 sobre 2, tá vendo? Ó, é você fazer 1 sobre ele. Quando você faz 1 sobre ele, você inverte os números que estão aqui, ou seja, o 2 sobre 10 virou 10 sobre 2, tudo bem? E você troca o sinal aqui, tá vendo? Ó, é a nossa regrinha, era negativo, ficou positivo. Eu já fiz direto a conta aqui. Então veja, 10 elevado a quinta, né? Aí essa potência aqui você vai ser 5, né? Você vai pegar o 10 elevado à quinta e dividir pelo 2 elevado à quinta. Quanto que é 10 elevado à quinta? É 100 mil. Quanto que é 2 elevado à quinta? É 32. 100 mil dividido por 32 é 3.125, tudo bem? Então 0,2 elevado a menos 5 é a mesma coisa que 3.125. Joia? Só exemplozinhos aqui para tentar ilustrar essas regrinhas, mas de novo isso aqui é revisão, tá? Agora, meio que complicando isso, como é que fica a potência com expoente racional? Então eu falei quando era um número natural positivo, falei quando era um número negativo e agora eu vou falar quando é uma fração. Então vamos começar com o que é mais simples aqui, ó. O que é a elevado a 1 sobre n, tudo bem? A elevado a 1 sobre n é a mesma coisa que a raiz enésima do a, certo? Então, ou seja, quando você tem uma potência assim, por exemplo, a elevado a 1/3, o que é isso? É a raiz cúbica. A elevado a meio, o que é isso? É a raiz quadrada, tá? Então, toda vez que aparecer a elevado a 1 dividido por um número n, isso tem o significado da raiz enésima do a. Então, vamos olhar aqui embaixo, ó. O que é a elevado a meio? É a raiz quadrada. O que é a elevado a 1/3? É a raiz cúbica. O que é a elevado a 1/4? É a raiz quarta. O que seria a elevado a 0,1? A elevado a 0,1 é a raiz décima, tudo bem? Porque 0,1 é 1 dividido por 10, lembra que eu falei ali? Então veja, ó, esse tipo de conta então tem o significado de raiz enésima do número. Ah, professor, mas por que isso vale? Ó, vamos pensar um pouquinho de novo de acordo com as propriedades. Vamos fazer uma conta aqui, eu vou pegar e vou multiplicar a elevado a 1 sobre n por ele mesmo n vezes, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então eu peguei, ó, a elevado a 1 sobre n vezes a elevado a 1 sobre n, 3 pontinhos vezes a elevado a 1 sobre n, imaginando que tem n termos aqui nessa conta. Então, pela propriedade que eu falei ali em cima, quando você multiplica expoentes de mesma base, você conserva a base e você soma os expoentes. Então aqui, como todo mundo tem base A, vai ficar assim, ó, a elevado a quanto? 1 sobre n mais 1 sobre mais 1 sobre n, n vezes. E 1 sobre n mais 1 sobre n vezes é n sobre n, tudo bem? Tem o mesmo denominador, você soma esse monte de 1 que está aqui e vai dar o n, então vai dar n sobre n que é 1. Então, ó, quando você multiplica a elevado a 1 sobre n por ele mesmo n vezes, o que dá? Dá um número a, tá vendo? Ó, dá o número a. Então veja, ó, vamos lembrar só da raiz quadrada que fica mais fácil.
Como que é definida a raiz quadrada do A? A raiz quadrada do A é um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, duas vezes, né, ele vezes ele, vai resultar no A. O que é a raiz cúbica? É o cara que quando é multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai resultar no número A que está aqui dentro. E assim por diante. Então, em geral, o A elevado a 1 sobre N é o número que multiplicado por ele mesmo N vezes resulta no A. Então, esse cara quem é? É o raiz enésima, tá? Então, o A elevado a 1 sobre N é sinônimo de raiz enésima, tá? E a gente consegue justificar isso usando as propriedades da potenciação, tudo bem? Então, ó, quanto que é 2 elevado a meio? 2 elevado a meio é o raiz de 2, é o raiz quadrada de 2, tá? Que é aproximadamente, né, 1.4142. Lembra que a gente falou do raiz quadrada de 2 no começo da disciplina, né? Então ele é um número irracional. Ah, professor, como que você achou isso aqui? Esse aqui tem que fazer na calculadora, tá bom? Eu lembro mais ou menos porque dou aula de matemática, mas se a gente não lembrar, faz na calculadora. Ah, quanto que é 1000 elevado a 1/3? Ó, vamos usar a definição. O que é pegar alguém e elevar a 1/3? É você fazer a raiz cúbica da pessoa, certo? Do cara. Então, 1000 elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 1000. Só que 1000 é 10 elevado ao cubo. Então, você vai ter 10 elevado ao cubo, com raiz cúbica vai cancelar e o resultado vai dar 10, tudo bem? Então, 1000 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 10. Se você nesse ponto aqui ó, já enxergasse o 1000 como 10 elevado ao cubo, aí ficaria 10 elevado ao cubo com parênteses elevado a 1/3, você multiplica 3 por 1/3 dá 1, sobra o 10. Tá legal? Ó, vamos fazer um outro aqui do lado, ó. O que é 32 elevado a 2/5? Ó? Agora eu mudei um pouquinho, tá vendo? Ó? Tava falando, né, só quando tinha 1 em cima. Vamos pegar agora um diferente. Então pensa comigo, ó. Usando a propriedade, ó, essa propriedade aqui que eu estou usando é a propriedade, vou voltar no meu quadrinho aqui, ó. É essa propriedade olhada de lá para cá, tudo bem? Então aqui é como se eu tivesse o 2/5, aí aqui eu coloquei 2 dentro e 1/5 fora, tá? Então, ó, voltando. O que é 32 elevado a 2/5? O que eu fiz? Ah, eu fiz o contrário. É o 32, aí eu deixei aqui 1/5 dentro, tudo bem? E o 2 eu coloquei para fora. Por quê? Daqui para cá, usando aquela propriedade, eu multiplico 2 por 1/5, tanto faz assim ou assim, tá? O que vai dar? Vai dar o 2/5, então estou decompondo. Só que o que é o 32? O 32 que está aqui é 2 elevado a quinta, e esse 1/5 aqui é o raiz quinta. Então você vai ficar com raiz quinta de 2 elevado a quinta, vai cancelar, né, a raiz quinta com 5 e vai sobrar só o 2. O quadrado que está aqui fora vai continuar, então vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então 32 elevado a 2/5 é 4, tá legal? Então a gente usando essas regrinhas consegue fazer algumas simplificações, tá? Então para quem não é muito, não lembra muito disso, é bom lembrar porque isso aqui às vezes dificulta, na verdade dificulta bastante na hora da gente fazer algumas contas, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nos livros de cálculo, eles têm bastante exercíciozinho a respeito disso e treinar um pouco isso, tá? Eu só estou fazendo aqui uma breve revisão. Em geral, então, para fechar com isso, o que equivale? Ó, o número A, tudo bem? Elevado a um expoente que é uma fração, tá vendo aqui, é um expoente racional, o que ele é? A elevado a m sobre n. É a raiz enésima do A elevado a m. Então, por exemplo, o que é A elevado a 2/3? É a raiz cúbica de A ao quadrado. O que é A elevado, por exemplo, a 3/5? É a raiz quinta do A elevado ao cubo. Tudo bem? Sempre vale isso. Porque isso aqui você decompõe, ó, igual essa coisa que eu fiz aqui, tudo bem? E aí você tira a parte de baixo que seria 1 sobre n como a raiz enésima e o m que está aqui fica aqui. Ah, professor, eu poderia ter colocado o m para fora, fazer assim, ó, raiz mésima do A e um parênteses com esse m para fora? Sim, poderia, é a mesma coisa, tá? Não altera. Observações, tá? Se você pega um número A, aqui eu estou supondo que é positivo só para evitar complicação, tá? Você pode calcular o expoente, tudo bem? A elevado a alfa, onde alfa é um número irracional. Estou dizendo tipo assim que eu falei de números inteiros positivos, falei dos inteiros negativos, falei das frações. Quando você pega, por exemplo, um número A elevado a um número irracional, essa coisa existe, tá legal? E aí isso pode ser calculado, tudo bem? Em geral a gente usa calculadora. Eu não vou explicar aqui muito qual que é o fundamento disso aqui, mas por exemplo, pensa nesse cara aqui que é, por exemplo, 4 elevado a π, tudo bem? A gente sabe que π é um número irracional que vale aproximadamente 3,14, mas esse 14 aí, esse acho que é 3,14, 15, sei lá, ele vai embora, ele vai o quê? Essa expansão decimal ela é infinita, tudo bem? E ela não para, lembra quando a gente falou um pouquinho de número irracional? Então esse cara aqui seria como se fosse assim, aí você pensa numa sequência,
4 elevado ao cubo, depois você pensa 4 elevado a 3,1, depois 4 elevado a 3,14, depois 4 elevado a 3,141. Ou seja, para cada casa decimal do π, você vai construindo uma sequência. E em cada um desses passos, tudo bem? O número que vai aparecer vai ser um número desse tipo aqui, vai ser uma potência com expoente racional. Então, do ponto de vista formal, matemático, dá para provar que para todo irracional essa sequência converge, entendeu? Então você pode calcular, assim, esses números aqui, ó, 4 elevado a π, eles existem, tá? Em geral são números irracionais, né? Tipo 2 elevado a raiz de 2, existe também, tá? Mas na prática, quando eu quero calcular isso, assim, eu quero saber mais ou menos quanto que vale, você coloca na calculadora, tudo bem? Numa calculadora tipo científica, tá legal? E aí, a partir dessas ideias, a gente consegue definir a função exponencial, tá? Borrou um pouco aqui o meu papel, não liguem não, tá legal? Vamos continuar, ó. Então, definição de uma função exponencial. Dado um número A real, eu estou supondo que o A é positivo, estritamente positivo, e que o A é diferente de 1, tá? A gente define a função exponencial de base A como sendo isso aqui, ó. É a função f de x que tem como fórmula esse número A elevado ao expoente x, tudo bem? Para todo x em R. Então, ó, primeira coisa dessa definição para a gente pensar. Existe uma restrição em geral, pessoal, quando a gente faz a função exponencial e a base, que é esse número A aqui, que a gente chama de base da função exponencial, ele tem que ser tomado sempre positivo e diferente de 1, tá? Se você deixasse 1 aqui, ia ficar tipo 1 elevado a x. E 1 elevado a qualquer coisa é 1, então ia ser uma função constante igual a 1. Então não fica assim muito interessante você deixar o 1 aqui, tá? E o fato do número ser positivo, pensa tipo assim, se fosse um número negativo, tá? Fosse um número negativo, você ia ter problemas tipo de continuidade, essa função não estaria bem definida. Porque a gente, tipo assim, define essa função, depois tem a inversa dela que é o log, tudo bem? O log na base A. Então, por questões de consistência, para você poder falar da função log, você restringe, tudo bem? Esse número aqui da base. Então, por exemplo, não existe uma função exponencial tipo menos 0,3 elevado a x, tá legal? No nosso contexto aqui isso aí não vai existir, tá bom? Então, a função exponencial de base A é uma função do tipo A, que é a base, elevado ao x, o x é a variável, tá bom? Onde esse número, essa base é positiva e diferente de 1, tá legal? Então, ó, muito importante, tá? Muito importante. Observação número 0. Não confunda a função a elevado a x com a função x elevado a a. Por exemplo, a função x ao quadrado com a função 2 elevado a x. Tudo bem? Porque na função x ao quadrado, quem que é a variável? É o x, que está na onde? Que está na base. Na função 2 elevado a x, quem é a variável? É o x, que está no expoente. Então, a função exponencial, a variável dela, está aqui, é o expoente, não é a base. Então, quando você vai substituir um número na função exponencial, esse x aqui, ó, é o x do expoente, tá? Então, x elevado ao quadrado é uma função, 2 elevado a x é outra, e são funções completamente diferentes, tá? Isso aqui é uma função de segundo grau, uma parábola, tá? Ela tem algumas propriedades, tipo que a gente já comentou, né, das funções de segundo grau. Essa função tem nada a ver com essa, tudo bem? Bom, o domínio de uma função exponencial sempre é toda reta, tá? Isso aqui é importante guardar. Para qualquer base que você considere, ou seja, qualquer número A que você puder imaginar, a função exponencial, ela sempre tem como domínio toda reta, então ela não tem nenhuma restrição. Ela pode ser calculada no zero, pode ser calculada em número positivo, em número negativo, como a gente já comentou antes, pode ser calculada em números racionais, irracionais, enfim, você pode trocar o x por qualquer coisa, aqui nesse a elevado a x, que nunca vai dar pepino, tudo bem? E outra coisa, quando você calcula a função exponencial, você calcula a elevado a x, né? Esse número aqui, pelas nossas restrições aqui, que eu estou pegando sempre a base positiva, né? Então ele nunca vai dar um número negativo, tá? Então toda função exponencial vai ser uma função cujos valores são estritamente positivos, não pode nem dar zero, tá? Se você coloca assim a equação a, por exemplo, 2 elevado a x, né, essa aqui igual a zero, não tem x que resolve essa equação, tá bom? Porque não existe nenhum x que você coloque aqui tal que 2 elevado a x dê zero, tá bom? Então a imagem da função exponencial é o intervalo zero mais infinito, ou seja, ela só tem imagem no y positivo, tudo bem? Joia, agora que a gente já comentou disso aqui, que é importante, vamos ver como é que fica o gráfico de uma função exponencial. Eu fiz aqui no mesmo desenho dois gráficos, tudo bem? Eu fiz a função exponencial 2 elevado a x e a função exponencial
3 elevado a x, tá? Pessoal, não repara não que o meu papel ficou um pouquinho borrado, tá? E aí, mas acho que dá para entender, né? Então pensa, ó, que acontece? Vamos pegar essa função 2 elevado a x. Quando você substitui essa função no 1, por exemplo, o que você vai colocar aqui? 2 elevado a 1, tudo bem? Então, a imagem da função 2 elevado a x no 1, tá vendo? Ó, é o próprio número 2, tá bom? Então, eu marquei aqui no gráfico ponto 1, 2, né? Então, essa aqui é a função vermelha, tá? À medida que você aumenta o x, você pega aqui, por exemplo, 2 e eleva ao quadrado, tá legal? Quanto que vai dar esse resultado? 2 ao quadrado é 4, tudo bem? Então, aqui, ó, se você colocar um 2, joia, minha função aqui ficou meio... não está muito correspondendo à realidade, tá, pessoal? Era para ela estar mais crescente, tá? Essa função aqui. Mas acho que dá para entender. Então, aí você vai crescendo, tudo bem? Os valores. Então, a função exponencial, qualquer uma delas, tanto a 2 elevado a x como a 3 elevado a x, é uma função que cresce, tudo bem? E tem que guardar que a função exponencial cresce bastante. À medida que o x cresce, toda função exponencial de base maior do que 1 vai crescer também, tá? Qual que é a diferença tipo da 2 elevado a x para 3 elevado a x? É que quanto maior for a base, mais rápido ela cresce, tá vendo? Então, a função 3 elevado a x ela já está um pouquinho para cima, tá? À medida que você caminha aqui, né, para o x para mais infinito, a diferença de um gráfico para o outro, ela aumenta substancialmente, tá? Então, a função 3 elevado a x, ela é mais crescente que a função 2 elevado a x, vamos pensar se é que isso existe, né, mais crescente, mas ela cresce, na verdade, mais rápido que a função 2 elevado a x, tudo bem? E tem um detalhe importante, ó, toda função exponencial, quando você aplica ela no zero, tanto ao 2 elevado a zero como 3 elevado a zero dá 1, tá vendo? Eu até coloquei aqui uma setinha, porque esse ponto aqui é muito importante, ele meio que trava as funções exponenciais, tá? Então toda função exponencial, independentemente da base, passa por esse ponto, pelo ponto 0,1 que eu coloquei aqui, tá? Então, o ponto 0,1, porque a imagem do zero sempre é 1 pela função exponencial, porque qualquer coisa elevada a zero é 1, certo? Então, ó, a função 2 elevado a x, ela é menos crescente por um lado, vamos pensar assim aqui desse lado, só que aqui, ó, tá vendo? Desse lado aqui ela vai para zero, certo? Só que a função 3 elevado a x, ela vai para zero mais rápido, ela está mais para baixo, tá legal? Então, pessoal... uma função exponencial, em geral, ela vai se comportar desse jeito, né? Dependendo do expoente. Então, quando o x vai para mais infinito, ela cresce bastante. Quando o x vai para menos infinito, o que acontece? Ela tende a encostar aqui no zero. Vamos pensar no caso aqui da 2 elevado a x. Ó, quanto que dá 2 elevado a menos 1? Acabamos de falar. 2 elevado a menos 1, como o expoente é negativo, é o inverso multiplicativo do 2, que é meio. Então, esse pontinho aqui, ó, é meio. Desculpe, o vermelhinho aqui, ó, esse pontinho vermelhinho é meio, tá legal? Essa aqui nesse gráfico, essa altura é meio. A 3 elevado a x, quanto que dá 3 elevado a menos 1? Dá 1/3, está um pouquinho mais para baixo, tá? À medida que você vem para cá, os expoentes negativos, como ele vai tendo aquela conotação de inverso multiplicativo, vai levando, né, o gráfico para zero, vai diminuindo cada vez mais, tá joia? Então, essas funções exponenciais de base maior do que 1, como é o exemplo dessas duas, vão ter esse comportamento, ou seja, esse tipo de curva, pessoal, tem que lembrar, tá? E, obviamente, como ela é sempre positiva, nessa porção do plano cartesiano aqui, ó, ou seja, onde o eixo y é negativo, para baixo aqui, ó, do eixo x, não tem gráfico, tá? Nunca vai ter gráfico de exponencial aqui, tudo bem? Então, isso aqui eu já comentei. Então, ó, só para fechar, se A é um número se A é um número maior do que 1, ou seja, se a base da função exponencial é como essas aqui, ó, 3 elevado a x, 2 elevado a x, 5 elevado a x, o próprio e elevado a x, que eu já vou falar, então toda função exponencial cuja base é um número estritamente maior que 1, ela vai ser uma função crescente, tá? Já uma função exponencial que tiver uma base, tudo bem? Que é um número variando entre 0 e 1, então ela vai ser uma função decrescente, tá? Já explico isso, ó. Então aqui nesse gráfico, o que eu tenho? Essa curva aqui vermelha, que eu coloquei contínua, ela é o gráfico da função 1/5 elevado a x, tá vendo, ó? Aqui no 1 ela vale 1/5, né? Que 1/5 elevado a 1 é 1/5. No 0 ela vale 1, lembra desse pontinho aqui que trava as funções exponenciais. E no menos 1, ó, veja bem, o que é 1/5 elevado a menos 1? É o inverso multiplicativo do 1/5, que é quanto? É 5, tá vendo? Então, esse tipo de função exponencial, quando você pega um número, certo? Que ele está entre 0 e 1,
O que acontece? Se a base da função exponencial está entre 0 e 1, vai acontecer o oposto, ou seja, ela vai, ao invés de decrescer quando vier aqui para os números negativos, ela vai crescer. E ao invés de crescer quando vem aqui para os números positivos, ela vai decrescer, tudo bem? Então, tem esse detalhe, ó, tipo, aqui em pontilhado, eu fiz o gráfico da função 5 elevado a x, tá vendo? Ó, esse pontilhado aqui é a função 5 elevado a x. Então, a função 5 elevado a x e a função 1/5 elevado a x, elas têm esse comportamento, o gráfico delas é simétrico em relação ao eixo y, tá? Por que que isso acontece? Ó, olha aqui, quando você pega 1 sobre a, tudo bem? E eleva a x, vamos pensar assim, 1 sobre a elevado a x, o que é isso? 1 sobre a igual a menos 1. Quando você multiplica aqui, dá a elevado a menos x, tá legal? Então, ó, o valor que essa função, por exemplo, atinge no 2, é o mesmo valor que a função de base a atinge no menos 2, e assim por diante. Então, veja, ó, essa função aqui atinge no 1, tá vendo aqui, ó, o mesmo valor que a outra, a pontilhada, atinge no menos 1, tá vendo? É a mesma altura. Aqui é a mesma coisa, tá vendo, ó? Então, o que está acontecendo? Existe uma simetria, né, dos gráficos em relação, né? Então, coloquei assim, ó, os gráficos de a elevado a x, do lado de cá, os gráficos de a elevado a x e 1 dividido por a elevado a x são simétricos em relação ao eixo y, tá? Isso aqui sempre acontece. Aí aqui meio num cantinho aqui meio espremido, pessoal, eu coloquei aqui que a função exponencial mais importante, apesar desse negócio não ficar muito claro agora, é a função exponencial que tem base e, tudo bem? Esse número e eu já comentei sobre ele em aulas anteriores e vocês já devem ter ouvido falar na época do colégio, tá legal? Que é a constante de Euler ou o número de Euler, né? Que é um número que aproximadamente é 2,7, 2,71, que é um número irracional também extremamente importante, tá? Que ele é a base, né? Tipo assim, mais importante que pode ter uma função exponencial, é esse número e que está aqui, tá legal? Por que ele é importante? Aí, sei lá, teria outra aula para a gente falar disso, mas vamos pensar que o número e, ele aparece em muitas aplicações, tá? De matemática, tipo assim, quando os matemáticos foram estudar o mundo, problemas que envolviam crescimento de coisas, de populações, equações diferenciais, enfim, que foram usadas, a aplicação exponencial, ela é uma aplicação muito importante. Essa aplicação exponencial de base e, esse número e, ele surgiu, né? Ele é muito observado na natureza, tanto que o inverso da função exponencial de base e, que é o que a gente chama de ln, o log de base e, ele é ln porque ele é o logaritmo natural. Vocês já devem ter estudado isso, tá? Então, na verdade, só estou fazendo aqui um comentário para chamar a atenção que a função mais importante exponencial de todas é a função que tem base e. Quando a gente for falar de derivada, a gente vai ver que essa função aqui é a única função cuja derivada dela é ela mesma, tudo bem? Quando você deriva esse tipo de função aqui, digamos que ela é o protótipo de uma função que a derivada dela é ela mesma, ou seja, o quanto ela vale num ponto é o mesmo, em termos comparativos de numéricos, a mesma, o que ela vale num determinado ponto é a mesma velocidade com que ela está variando naquele ponto, entendeu? É uma coisa meio estranha de se falar nesse momento, mas depois vai ficar mais claro, tudo bem? É só uma observação, joia? Então, pessoal, isso aqui era só um apanhado sobre função exponencial para fazer uma revisãozinha também sobre potenciação, tá? Para quem estava meio enferrujado nisso. E aí é o seguinte, agora a parte mais importante. Eu coloquei aqui para encerrar a aula, pessoal, 3 exercícios, tá vendo? 3 exercícios. Tem 2 exercícios de esboçar o gráfico, tá? Para linkar com o que eu falei na última aula, daquelas regrinhas de esboçar gráfico de função. Então, aqui tem faça o gráfico das seguintes funções, né? Tem a função 10 elevado a x menos 3 e a função e elevado ao módulo de x mais 1, tá? Então, esboçar o gráfico dessas duas funções. Lembra lá que eu falei daquelas regras? O que acontece quando você subtrai um número no argumento da função ou soma? Então, por exemplo, para fazer o gráfico dessa função, pensa primeiro na 10 elevado a x, tudo bem? Essa função aqui, tá legal? Para fazer o gráfico dela, pensa primeiro na e elevado a x. Como que é o gráfico da e elevado a x? Eu coloquei o módulo, o que mudou? Eu somei esse 1, o que mudou? Vai fazendo aos pedaços, tá? Então, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, ele dá um gráfico aqui, tá vendo? Ó, eu tenho uma função exponencial, que é essa função verde, e está dizendo que ela está passando pelo ponto 1/4 e pelo ponto menos 1/3, que estão marcados aqui, tá? E está dizendo que essa função é do tipo c multiplicado por a elevado a x, tá legal?
É uma função que tem um número c, uma constante, multiplicado por a elevado a x. Então, o exercício é descobrir quem é essa função, a fórmula dessa função, tudo bem? Então, quem é a função c vezes a elevado a x, ou seja, quem é esse número c e quem é esse número a, de modo que o gráfico da função passa por esses dois pontos, tá? Então, você tem que pegar esses pontos, substituir nessa equação e fazer umas continhas e determinar quem que é o c e quem que é o a para você achar a fórmula da função, tá legal? E aí, um último exercício que fala assim, ó, sabendo que a solução da equação e elevado a x igual a 10 é aproximadamente 2,3, ou seja, quando você resolve essa conta aqui, o valor do x é 2,3, determine um número a tal que e elevado a seja aproximadamente aqui 1000, milhão, bilhão, trilhão, perdão, que e elevado a seja 1 trilhão, tá? É um exercício meio bestinha aqui, só usa as propriedades da potenciação, né? Você usa esse 2,3 aqui e tal, relaciona o e com o 10 para você poder, né, tirar depois o expoente desse número aqui e faz uma continha, um exercício também relativamente simples, tá? Aí, pessoal, o que é importante? Eu, para ajudar vocês aqui, digamos, para tentar dar uma incentivada, eu vou colocar um desses exercícios aqui na prova, tá? Então, na nossa prova, vai ter um desses exercícios aqui para vocês resolverem. Então, lembra que eu falei que na prova eu vou colocar um ou outro exercício que eu vou deixar um espaço para vocês fazerem um upload de um arquivo que vocês resolveram? Então, resolvam esses exercícios aqui bonitinho, a caneta, numa folha, tá? E aí eu vou deixar na prova, eu vou colocar o espaço para vocês fazerem o upload de um desses exercícios aqui para incentivar vocês a estudar, tá legal? Então, pessoal, é isso, tudo bem? Então, na próxima, nossa prova agora é na sexta-feira, né? Então, fica essa aulinha de função exponencial, então é um último assuntozinho aí de função, né, que eu estou explicando agora e deixei esses exercícios aqui, né, que vão cair na nossa prova, tá legal? Abraços então, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.